Olá pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal Rabino Shai Responde. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. A Torá nos diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele parou de toda a criação. E a pergunta que muitas pessoas me fazem é a seguinte: por que Deus precisava de 6 dias para criar o mundo? Afinal, o nosso conceito de Deus, e é um conceito correto, é que Ele é todo poderoso e que nada lhe falta e que tudo Ele pode fazer. Sendo assim, a princípio Ele podia criar o mundo em 1 segundo. Nossos sábios também nos dizem na Mishnah que Deus criou o mundo através de 10 dizeres ou 10 falas. Se você abrir o livro de Gênesis, você vai ver Vaiomer, e Deus disse seja luz e foi luz. E assim por demais os outros dias da criação. O primeiro dia da criação, o primeiro versículo da Torá, Bereshit bara Elokim, no início Deus criou o céu e a terra, dizem nossos sábios, esse também é uma fala, é considerado como uma fala, mesmo que não está expresso a palavra Vaiomer, Deus disse. Ele simplesmente já estamos introduzidos como uma criação. Mas a pergunta é, se Deus tudo pode, por que 6 dias? Pode ser 1 dia, 1 segundo. E por que com falas, 10 falas? Ele não precisava nem falar. Se Deus pensar, a vontade dele já é uma ação. Então não precisava nem falar. É puft, tudo deveria vir através de um puft. Ótimo. Eu não vou aqui nesse vídeo, e talvez isso seria um link para uma próxima aula, falar sobre a importância do número 6. Mas eu quero que vocês deem uma olhada. A Torá diz que Deus criou o mundo. Não está escrito que ele criou o mundo em 6 dias. Não está escrito que Besheshet Yamim Asa Hashem et Hashamayim ve'et haaretz. Em 6. Está escrito que Sheshet Yamim Asa Hashem. Que Deus fez 6. Ou de uma outra forma, como se fosse dizendo que Deus fez para 6. Ou seja, que a meta de criação não demorou 6 dias. A meta da criação é para 6 e não mais. Ou seja, desde o início da criação, a meta foi para 6. Ainda mais, essa pergunta não é uma pergunta muito válida, porque toda informação que nós temos da criação do mundo foi a informação que Deus nos passou. Então, se ele falasse que foi em 1 dia, você ia até a mesma pergunta. Você ia falar, então por que foi 1 dia? Se ele falasse que foi 1 milésimo, por que não foi meio milésimo? Ou seja, a pergunta, sempre haveria a pergunta por que ele fez assim. Ou seja, a nossa pergunta não é realmente por que ele fez em 6. Essa informação que foi nos dada. Qualquer outra informação, nós teríamos a mesma pergunta. A pergunta é, sabendo que ele pode fazer isso automaticamente, como se fosse um puff, rápido, sem dias, sem falas, por que ele então decidiu fazer assim? Esta é a pergunta correta. O Maimônides nos ensina algo muito fascinante. Maimônides diz o seguinte: se Deus criasse toda a criação em um momento só, o que isso ia dizer? Que tudo foi criado de uma vez só, inclusive o ser humano. O que ia acontecer aqui? Quando tudo é criado de uma vez só, toda a criação ela não tem um auge, não tem um ápice. De uma certa forma, ela não tem uma meta. Porque criou para tudo aquilo. Quando o ser humano ele é o auge da criação, ele entende que houve um desenvolvimento até chegar ao ápice. E que ele é o ápice de toda a criação. Se ele fosse criado com toda a criação de uma vez só, não haveria muita diferença entre o ser humano e o resto do que foi criado. Mais um detalhe muito importante é que isso iria afetar, na verdade, o livre-arbítrio do ser humano. De uma certa forma, quando o ser humano é o último a ser criado, e ele não necessariamente viu a criação, ele foi simplesmente um auge de uma criação. E quando ele foi criado, já havia terra e árvores, e animais, e água, e o sol, e o céu, tudo estava pronto, aqui ele pode indagar em relação à criação. Ele sabe que ele foi criado teve um criador que o criou, mas talvez teve outro criador que criou a natureza, o resto. Tem um ser que cria seres humanos e tem um ser que cria natureza, um criador que cria a natureza. Ou seja, a gente deixou uma brecha para o livre-arbítrio do ser humano, o que não aconteceria se Deus criasse toda a criação
de uma vez só, o livre-arbítrio do ser humano, não iria haver livre-arbítrio. E a gente sabe, se não existe o conceito de livre-arbítrio, realmente não tem nenhuma meta, nenhuma razão para a criação, porque não ia haver nenhum desafio. O ser humano ia ser criado como, na verdade, qualquer uma da parte da criação, o sol, a lua, né? Eles não têm livre-arbítrio, o sol sempre vai nascer, a lua também, as coisas da natureza sempre vão para a eternidade funcionar. Só para terminar, se Deus criasse todo mundo de uma vez só, né? E se não fosse através de fala, não estou entrando aqui nos números, que foi 10 falas, 10 dizeres, ou 6 dias, mas se fosse tudo de uma vez só, de uma certa forma, ia aparecer um acidente. Que foi, de repente, não teve uma criação, não teve um desenvolvimento, um pensamento, uma meta. Foi de repente isso aconteceu. No momento que a gente vê que Deus criou o mundo para 6, ou seja, tem uma finalidade de 6, né? Que a gente vai falar sobre isso nos nossos outros vídeos. A gente entende que tem uma finalidade e que o homem tem que passar por todas essas metas para reconhecer o seu auge. O que a gente não entenderia se o mundo fosse criado de uma vez só. Então esse conceito, né, da gente perguntar por que Deus criou o mundo em 6, ou por que ele falou 10 dizeres, é claro que Deus pode fazer isso sem falar imediatamente, mas a pergunta é: qual seria a nossa percepção através dessa criação? Para ele, isso não é uma questão. A questão do ser humano. Imagina que o mundo foi criado de uma vez só. Isso vai parecer um acidente, um ups, né? Deus pensou, teve. Não. Deus pensou, falou, criou, desenvolveu, teve um ápice, teve uma meta. Deus deu importância para essa criação. Ele não fez isso de uma forma acidental. Isso mantém a nossa perspectiva em relação ao Criador. Ele não é um ser distante. Quando alguém cria algo por acaso, por puf, isso distancia. Isso não mostra importância. Ele é um ser que criou, tendo a gente como meta da sua criação. Isso traz uma aproximação para o ser humano. Eu espero que isso tenha sido muito esclarecedor. E a gente vai continuar focando nesse tema, Bereshit, Gênesis e todos os mistérios da criação do mundo. Até lá, até a próxima vez.